O problema do jogo da Natália foi sempre os excessos na hora de dizer o que o outro tinha que fazer, como o outro tinha que agir e esquecer do próprio jogo. Já a Sandra pecou pela falta de atitude. Nós vamos analisar aqui a partir de agora o erro da Natália e o erro da Sandra nessa reta final da grande conquista. E claro, tentar entender se alguma delas tem chances de desbancar Thiago Servo e Gisele e ganhar essa competição. A Natália, inclusive, tem chamado a atenção porque em algumas enquetes aparece na frente do Thiago Servo. Será que ela pode ganhar a grande conquista, assim como ela ganhou o último reality de culinária lá do SBT? Tá? Nós vamos comentar isso a partir de agora, então você vai deixando o seu like depois da vinhetola, mais uma análise do perfil do jogo da Natália e da Sandra pra você. Olá pra você, aqui Dieguinho, chegando com mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja bem-vindo. Mais um vídeo de opinião, mais um vídeo de análise. Qual foi o erro do jogo da Natália, hein? Na minha opinião, o erro do jogo da Natália foi o ego. Foi ela se achar demais ao longo da temporada. Ai, Diego, peraí, todo mundo fala que a Natália se acha muito e tal, vai de novo com essa história. Gente, a Natália, ela saiu de uma vida e foi pra outra muito rapidamente. Isso é muito positivo, eu amo o destaque que a Natália tem na mídia, mas quando a gente fala do jogo e a gente analisa o que a Natália fez, ela queria ditar as regras. Ela dizia como as pessoas tinham que agir. Até as amigas dela, a Janiele e a Sandra, sofreram bastante com o comportamento da Natália, que é outra que tem um temperamento muito forte. Mas o problema da Natália não se esbarra aí. Se esbarra no fato dela sempre com um temperamento muito forte, espantar a audiência, espantar o público que gostava do jogo dela e que gosta dela, né? Com esse comportamento um pouco ríspido. Ela nunca fez cerimônias, né, ali durante o ao vivo quando alguém falava alguma coisa que ela não gostava. Mas eu acho que pra mim, acompanhando o jogo da Natália, o maior erro dela foi ter feito o papel de diretora do programa. Ela queria explicar como os outros tinham que agir, como tinha que falar, sabe? Ao mesmo tempo, ela fazia críticas, por exemplo, ao jogo da Júlia, que foi com quem ela teve uma treta mais agora pro final do programa, que a própria reproduzia o mesmo comportamento, sabe? Ela criticava o jogo da Júlia com atitudes que a própria Natália tinha, que ela mesma tinha. Faz sentido. É o famoso teto de vidro, é não ter o espelho, não enxergar os próprios erros. Eu acho que a Natália perdeu um pouco por conta do ego, tá? E perceba, ego é diferente de conquista, tá? Ela conquistou muita coisa na carreira dela, acabou de ganhar um reality show no SBT antes de ir pra Record e tal. Isso é sucesso, é mérito e é dedicação. E ela sempre foi uma menina muito esforçada e dedicada, isso tem que ser reconhecido também. Mas o ponto que eu tô trazendo aqui é o ego. O que é o ego? O ego é quando você se coloca como o centro de tudo, sabe? Assim, as coisas têm que ser do jeito que você quer. E a Natália mesmo reconhece que essa é uma característica difícil de conviver que ela acaba tendo. Já a dona Sandra, mãe do rico Melquiades, pecou por ser quem é. E provavelmente será eliminada, para você que está acompanhando aqui, né, nessa zona de risco, para você que está acompanhando antes da zona de risco, será eliminada nessa segunda-feira, dia 17 de julho, né? Por quê? Por que ela pecou ao ser quem ela é? Porque muita gente achava que a Sandra seria um rico 2.0, um rico muito mais explosivo, quando na verdade, essa foto é ótima, a gente viu a Sandra muito mais tranquila, muito mais na dela, muito mais, eu vou usar uma palavra para definir o jogo da Sandra, preguiçosa. A Sandra passou pra gente um jogo preguiçoso. Ela só entrava em tretas, ela só falava e hablava quando era pedido. No 24 horas, ela ficava na dela, uma parte do tempo deitada, quieta, reclamava de algumas coisas, fazia algumas fofocas ali por trás.
mas sempre passando pra gente a sensação de que ela não queria estar no reality. Esse é o principal ponto. A Sandra sempre passou pra gente que ela não queria estar ali. Certo? E eu acho que esse foi o erro do jogo da Sandra. Foi não se dedicar. Foi não se colocar adiante. Agora os acertos do jogo dela. Eu acho que o fato de ser mãe do Rico colocou ali pra Sandra a possibilidade de explicar o porquê o Rico é o Rico, né? Nunca usou meias palavras, sempre foi muito direta, falava o que pensava, julgava as pessoas da maneira como achava que tinha que julgar, julgou o relacionamento do Murilo e o da Vitória, Macan, né? Não tinha meias palavras com a Sandra. Isso é muito positivo. Só faltou ela fazer isso o tempo todo. Não 24 horas, mas só faltou ela se entregar mais no jogo. Quantas discussões aconteceram que a Sandra só assistiu e ficou na dela? Ela não interferia, ela não fazia questão de se envolver, ela só assistia. Dava a sensação de que ela não queria estar ali. O Rico, diferente dela, qualquer discussão que envolvia alguma pessoa dele no caso, assim, algum amigo dele, ele entrava na briga, ele comprava a briga. Então ele estava o tempo todo se colocando, né? Ele não fugia. A Sandra já passava a sensação de que, quando for comigo, eu falo. Se não for comigo, eu vou ficar na minha. Mesmo que fossem pessoas do ciclo de amizade dela no jogo, como é o caso da Natália, da Janiele, enfim. Faltou a Sandra se entregar mais, na minha opinião, tá? Acho que até por isso que o público não conseguiu ver um jogo a ponto de abraçar ela e salvá-la nessa final, nessa zona de risco que tem Thiago Servo, Gisele, Natália, aliada dela, e a própria Sandra. Então eu acho que foi por isso que o público preferiu a Natália ao invés da Sandra, porque a Natália, diferente dela, se entregou muito mais ao jogo, sem medo de ser feliz, sem medo de incomodar, sem medo de agradar, sem medo de falar o que pensava. E, obviamente, quanto mais você fala, você sabe. É uma lógica da vida. Quanto mais você fala, mais chances você tem de errar, de julgar alguém de uma maneira como você não gostaria de ser julgado, né? E eu acho que a Natália não teve esse medo. A Natália se entregou, se dedicou, e a Sandra foi exatamente o oposto. Faltou tudo que a Natália entregou, faltou na Sandra. E a gente tinha a expectativa de que a Sandra era quem iria entregar mais ali, se a gente fosse comparar ela com a Natália, certo? E não foi o que a gente viu acontecer aí, infelizmente. O que você acha, hein? Qual que é a sua opinião a respeito do jogo delas? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui no espaço de comentários. Você gosta da Natália? Você acha que ela tem chance de ganhar a grande conquista no lugar da Gisele ou do Thiago Servo? E me diz aqui também, você gosta do jogo da Sandra? Gostava do jogo da Sandra? Me diz aqui o que foi o erro dela. Vocês acham que ela... ela falou várias vezes, umas 2, 3 vezes, ela falou assim, eu acho que eu entrei no reality errado. Passa a sensação de que ela não queria estar ali. Sabe? De que, de fato, ela errou o reality que ela entrou, né? Então, a Natália sempre teve um jogo muito à frente, né? E a Sandra sempre passou a sensação de jogo preguiçoso. Então, pra mim, Sandra fez um jogo preguiçoso e Natália se dedicou a chegar na final. Pra mim, essa é a frase, certo? Quero saber a sua opinião. Aproveita para deixar o like, você que tá no Face, compartilhe. Esse é o Bora Comentar, análise, opinião e informação sobre reality show. É aqui com o Dieguinho, especialista em reality, jornalista. Cola comigo que é sucesso, porque vem a lista completa da Fazenda aí muito em breve, tá bom? Beijo grande pra vocês e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.